Será que existiram coisas que Eli deixou de fazer como pai? Isso resultou em filhos assim? Será que existem coisas que a gente está deixando de fazer, olhando para Eli? Será que tem coisas que nós temos que fazer e não estamos com os nossos filhos? Vamos ver aqui rapidinho. Vai lá. Aí, foi. De que forma Eli falhou como pai? E observemos de que forma podemos falhar e coisas que a gente tem que evitar e de repente até corrigir na nossa vida. Eli falhou como pai de diversas formas, mas antes eu queria falar sobre a vida de Eli. Eli falhou de várias formas, mas ele era um pai crente, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, ele era um homem que ensinava a palavra de Deus à nação de Israel, e ele intercedia pelo povo de Israel porque ele era um sacerdote. Seu nome, Eli, significa Jeová é o meu Deus. E Jeová era o Deus dele. O Deus de Israel era o Deus de Eli. Ele era um homem de fé, um homem usado por Deus, como por exemplo no caso de Ana, que vai lá para o tabernáculo e ela era estéril, e Deus usa Eli para orar por Ana, e Ana fica grávida de Samuel. E depois Samuel, ele é consagrado a Deus para ser sacerdote. Ana e Eucana, marido de Ana, pai de Samuel, eles vão de novo lá, todo ano eles iam para o tabernáculo, e Eli, conforme o capítulo 2, ora de novo por Ana, e Deus abençoa a Ana, e ela agora tem 5 filhos. 5 filhos. Ele era um homem usado por Deus. Eli sabia discernir a voz de Deus quando Deus falava. Ele tinha sensibilidade espiritual. Quando o pequeno Samuel crescendo ali no tabernáculo, ali junto com Eli, e Samuel ouviu a voz de Deus e não sabia ainda discernir a voz de Deus, foi Eli que disse, olha, essa é a voz de Deus, pergunta para Deus, Deus fala que eu te escuto. Eli era um homem que temia Deus, e ele serviu como sacerdote e juiz em Israel, governou Israel durante 40 anos. Ele liderou Israel de uma maneira estável. Agora, apesar de Eli ser um homem de Deus, infelizmente, ele fracassou como pai. E por que fracassou? Vamos ver aqui algumas razões. Primeiro, porque ele foi um pai ausente. Ele não tinha tempo para os seus filhos. Ele era famoso para com os de fora, mas um perdedor dentro de casa. Ele cuidava dos outros, mas esqueceu da sua própria casa. Quando a prioridade de um homem de Deus deveria ser, em primeiro lugar, conforme 1 Timóteo 3, governar bem a sua própria casa, antes de cuidar das coisas de Deus. Ele era um homem muito ocupado com os negócios do povo de Israel e com as coisas do Senhor, e não soube lidar na sua agenda na priorização dos seus filhos, de ter um tempo com seus filhos, investir também na vida dos seus filhos, estar presente na vida dos seus filhos. Ele era um pai que nunca estava em casa. Ele sempre esteve ocupado cuidando dos filhos dos outros, aconselhando famílias, ajudando a resolver os problemas dos outros, mas esqueceu dos seus próprios filhos. Os pais podiam contar aos seus filhos as histórias bíblicas, mas Eli não tinha tempo para contar para os seus filhos as histórias da Bíblia. Ofni e Finéias não tinham um pai disponível. O pai morava dentro da igreja, mas os filhos de Eli não tinham um pai presente em casa. Os pais, hoje em dia, muitas vezes estão correndo atrás de tantas coisas, até mesmo das coisas do Senhor,
estão ausentes dentro de casa. E quando isso acontece, nós cometemos um grande erro com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam de nós. Eles precisam não só dos presentes que nós damos, eles precisam muito mais da nossa presença na vida deles. Eles precisam de referências, eles precisam de padrão, de vida. Eles precisam de modelos de moralidade, de vidas com Deus. Eles precisam de pessoas que estão ali dando amor a eles, carinho, estão dando segurança para eles. Eles precisam da relação conosco. Eles precisam ouvir de nós a palavra do Senhor. Há um sem número, hoje em dia, de filhos órfãos de pais vivos. Existe um sentimento de orfandade em muitos filhos, pois pais se afastaram presencialmente, emocionalmente de seus filhos, e isso pode gerar uma crise no coração dos nossos filhos. Teve uma menina, certa vez, pequena, que ela orou num culto de oração dizendo o seguinte: Deus, faz de mim um aparelho de TV, para que meu pai comece a olhar para mim, como olha para o aparelho de TV. Com base em estatísticas do Instituto Brasileiro de Direito da Família, 70% dos delinquentes adolescentes e pré-adolescentes cresceram distantes dos pais. Vejam como afeta a vida dos nossos filhos. Crianças sem a presença do pai, no caso, têm 2 vezes mais probabilidades de baixo rendimento escolar e desenvolverem quadros de rebeldia a partir da 3ª infância, dos 6 aos 12 anos. A taxa de suicídio ou tentativa de, entre adolescentes de 16 a 19 anos de idade, triplicou nos últimos 5 anos, sendo que 1 em cada 4 suicídios ou tentativas, 3 aconteceram em lares de pais separados, ausentes ou distantes. Crianças, na ausência do modelo dos pais, estão mais propensas ao uso do álcool, do tabagismo e das drogas. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Estou dizendo que vai acontecer, não estou sendo fatalista, que vai acontecer. São probabilidades, estatísticas. Meninas que crescem apenas com um dos seus progenitores têm o dobro de probabilidade de se divorciarem quando casarem.